Hoje no nosso episódio nós vamos trazer a história de um militar que passou 18 anos dentro do regime militar. E ele se achava uma pessoa muito disciplinada. Só que, se você quer saber o desenrolar dessa história, como isso aconteceu, o que é disciplina, o que uma disciplina faz na vida de uma pessoa, fique conosco. Aperte o coraçãozinho já, envia aqui para mais pessoas, porque sim, esse episódio vai te fazer pensar diferente, agir diferente, falar diferente e tomar decisões diferentes na sua e na minha vida como fez. Então, eu sou Cleide Hoffmann, mentora terapeuta, junto com a Ivete, estamos no nosso projeto Vozes Materna. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Obrigada, Cleide, né? Hoje nós vamos falar de fato de uma história de disciplina, né? E quantos de nós, né? A gente acha que tem disciplina ou acha que precisa de mais disciplina, né? O que é essa disciplina, né? Então, sem mais delongas, eu sou Ivete, eu sou mentora, terapeuta, sou farmacêutica de formação, ainda trabalho nessa área. Mas eu estou numa fase de transição de carreira, né? E eu acho que o legal é isso, é a gente trazer essa questão da disciplina para a nossa vida, para a vida das mães, para a maternidade, como isso impacta dentro do empreendedorismo, dentro de uma mulher que vai escolher empreender depois de, às vezes, ter tido uma vida inteira de trabalho onde que ela tinha, porque querendo ou não, e eu tô justamente nesse momento, eu tenho um regime onde que eu preciso dedicar 8 horas por dia, eu preciso entregar, eu tenho metas para entregar, mas querendo ou não, sempre tem alguém me cobrando, alguém me dizendo o que eu tenho que fazer. Então eu tenho uma disciplina. Só que o que muda para essa fase onde que a gente vai querer fazer essa transição de carreira, e talvez você esteja aí, né, mãe, entendendo que você precisa passar mais tempo com os filhos e você quer fazer essa transição de carreira. Mas se você fizer essa transição de carreira achando que as coisas, que você vai ter tempo para fazer o que você quer, que você pode fazer as coisas quando você quer, se você não te programar e você não colocar uma disciplina, eu acho que é sobre isso, sabe? E o que é disciplina? Aí eu pergunto para você. Eu confesso para vocês que antes de eu assistir o vídeo dessa pessoa, desse soldado, eu achei que eu tinha uma disciplina. E ele veio para mim para desmontar tudo aquilo que eu achava que estava correto, que eu achava que estava certo. E me fez repensar muito para colocar em prática novamente. E de uma maneira mais correta. De uma maneira onde a gente realmente tem disciplina. Onde a gente tem horário para tudo. Porque num exército tem horário para acordar, para levantar, para virar à noite, para ver o nascer do sol, para ver o pôr do sol. Não importa se tu acordou às 3, se tu tem que dormir ou outro dia às 3, isso nada importa. Tu tem que ter a disciplina que eles colocam. E será que dentro da sua vida, dentro da minha vida, eu também coloco essa disciplina, sem ter ninguém olhando? Então, e aí tem uma coisa curiosa, porque o que acontece? Querendo ou não, né, dentro dessa história, né, que ele conta, de como que foi essa vida militar dele, o que acontece? Querendo ou não, tinha alguém cobrando. Sim. Tinha alguém fazendo as coisas, ó, você vai acordar, alguém que acordava ele, alguém que, sabe? Então, hora do café, hora do almoço, hora de treinar, tinha horário para tudo. Só que a pessoa ficou 18 anos dentro daquele regime, qual que é a percepção que ele teve, né, naquele momento? Eu sou uma pessoa disciplinada. E aí ele conta, né, justamente essa história de que quando ele saiu do exército, ele fracassou.
fracassou na vida. Por quê? Porque a partir daquele momento não tinha mais ninguém dizendo, você tem que acordar, você tem que fazer isso, você faz isso, sabe? E eu acho que é isso, é quando a gente não coloca as coisas, não organiza o nosso dia, então a gente acha que a gente tem disciplina. Só que se tu não tem o teu dia organizado... O dia passa e a gente não fez nada. E como montar essa rotina, como montar essa disciplina? A gente vai desenrolar isso no decorrer dos nossos episódios. O que fazer, como fazer, trazendo isso para dentro das nossas vidas, trazendo isso para dentro daquilo que a gente acha que é correto. Porque assim, ó, a minha disciplina não é igual à da Ivete. É cada um montar a sua. É meio que uma agenda da vida extraordinária, né? A gente pode trazer isso, tendo esse regime dentro da gente. Mas a gente precisa ser fiel. Fiel com quem? Comigo. Eu não vou falar hoje de você. Hoje eu vou falar de mim. Ser fiel a mim. Ser fiel de acordar cedo. Ser fiel naquilo que você deseja e você sonha. E essa disciplina eu quero trazer um start aqui para você. Quando eu comecei na minha transição de carreira, de estudar, de ter foco, eu fiz 90% das minhas formações online. Porque era o que eu conseguia naquele momento. Eu não conseguia estar em colégio, essas coisas todas. O online me trazia flexibilidade de eu estudar a hora que eu podia. E qual era o horário que eu podia? Porque na época eu trabalhava dentro da minha empresa de transporte escolar, que eu começava já às 6 horas da manhã, eu saía de casa. Então, olha só, por mais que aí eu ia até falar assim, eu ia trazer antes, mas aí a Cleide começou a falar, mas agora eu entendi por que eu não falei isso logo no começo. Nós temos aqui duas vidas diferentes, a Cleide empreendedora, a vida toda, e eu sempre trabalhando como CLT, como concursada, enfim. Então, assim, eu tenho uma vida de trabalho, onde que eu realmente tenho alguém que me coordena, uma vida inteira eu tive isso, né? Por mais que eu tenha uma autonomia, mas assim, eu tenho coisas para entregar em determinados dias, e a Cleide sempre foi empreendedora. Só que aí, olha só uma coisa interessante, agora você trazendo, quando você que agenciava, você resolvia as coisas todas da tua empresa do transporte escolar, que hoje você ainda tem, mas hoje você tem uma pessoa trabalhando, né? Sim. Você que faz esses corres para ti, que resolve, naquele momento você tinha uma disciplina extraordinária, porque você tinha que estar exatamente no local, naquele horário, então você tinha que seguir você não podia regra. Deixar 5 minutos o despertador, entendeu? Você não podia fazer nada disso. 30 segundos era suficiente para ferrar todo o meu dia. Então, então você, apesar do empreendedorismo, você tinha uma disciplina. Sim. Que mudou quando você passou essa transição de carreira para a tua carreira de, né, mentora, terapeuta, que hoje você consegue conciliar. Mas olha só como é interessante. Se eu tivesse falado isso no começo... Não teria tido tanto sentido, né? Mas, né, voltando o gancho da disciplina, do estudo, da organização. Eu já acordava cedo. Para muitas pessoas eu já acordava cedo, porque eu tinha que acordar às 5h30 para tomar um banho, me arrumar para poder sair. 6 horas tem que estar no carro para sair. Mas eu ainda queria estudar. E durante o meu dia eu não conseguia estudar. Não tinha horário para aquilo. E eu sou uma pessoa matinal. Ainda bem, né? Porque Sim. se não fosse, não daria, teria funcionado. Não tinha dado certo. E durante 4 anos, de segunda a segunda, eu levantava às 4. Olha a coincidência dos 4 aqui agora, que eu não tinha percebido ainda. Eu acordava às 4 horas da manhã, sem despertador. 4 anos, às 4 da manhã. De segunda a sexta, eu tinha 2 horas mais ou menos para estudar. E daí, sábado e domingo, eu colocava 4. Olha só, mais um 4. Mais um 4.
Mais um 4. Isso foi uma disciplina muito forte. Só que, vou pegar mais um gancho aqui, de coisas de vida real. E eu tive e escutei muitas pessoas que me jogaram na cara que eu não tinha estudo, conhecimento para atuar como mentora e terapeuta. 4 anos de 4 horas dedicado total. Sem férias, não tinha férias de julho, não tinha férias de dezembro, não tinha nada. Era 4 anos no total. E ali foi onde eu construí realmente uma disciplina. Porque não tinha ninguém para mandar. Não tinha ninguém cobrar. Não tinha ninguém que via aquilo que fazia. Exatamente, é isso, né? E ainda tinha uma coisa que poderia me tirar daquilo. Ainda tinha um detalhe naquele ambiente. Meu esposo não compreendia. Dele acordar de madrugada, ele ia ver onde eu estava. E estava lá muitas vezes. Às vezes tinha aula ao vivo. E eu estava lá conversando com uma pessoa aquela hora da manhã. O ambiente ainda não colaborava. Então, só que isso precisa do quê? Foco, determinação e propósito. Então, e é isso que eu queria chegar. Por exemplo, não é sobre motivação. Não. Porque não, assim, ó, você não fica... Disciplina não tem nada a ver com motivação. nada. Porque motivação é um motivo para a ação. Só que assim, e aí só voltando com esse gancho, né, dessa história desse militar, ele fala, né, motivação não te faz ficar 3 meses longe da tua família em batalha. Motivação não te faz acordar todos os dias. É algo maior. Tem que ser algo maior. Porque a motivação, você começa motivada, a motivação, ela É um motivo para ação. Isso. Mas assim, quando começa a dar errado, ela acaba. Ela acaba. Quando as coisas não acontecem, sabe? E aí? O que era? O que mantém? O que mantém? O que me manteve, eu vou falar de mim. O que me manteve ali 4 anos era o sonho, o desejo. Ou seja, na verdade, era o teu propósito de vida. Sim. Quando você tem que ter muita clareza do que você quer chegar e onde você quer chegar. Como a gente falou, né, na semana passada, em outros episódios já, né? O que fez... E aí você olha, isso foi há quanto tempo? Quando você começou, fazem quantos anos? Eu comecei na pandemia. Tá. A estudar 100%. Tá. O meu desenvolvimento... Os 4 anos foram ali, começaram ali em 2020. Isso, na pandemia. Gente, olha só. Nós estamos em 2026. Então, foi 2020, 21, 22 e 23. 24, 25, 26. Na verdade, 2026 começo. Sim. São 2 anos que talvez a Cleide não esteja acordando esse horário todos os dias. Sim. Mas ela se tornou uma baita mentora terapeuta. Quem acompanha a história dela. Então, assim, só que foi disciplina, constância e repetição. Repetição. Não dava para falhar. Não dava para desistir. E muitas vezes, às vezes, você que está aí nos escutando, você mulher, você mãe, você que nos ouve, às vezes vê a história do outro lá fora. Às vezes você vê aquela mulher lá que está brilhando. Então, mas é isso, quem olha para a Cleide hoje, tipo assim, e eu falei isso para ela semana passada, quando eu crescer,
eu quero ser como você. Sabe? Eu me inspiro nela todos os dias. Só que você olhar essa história e você ver os calos que ela fez, Os caminhos que trilhou. entendeu? Tipo, porque, pra ti é fácil, pra Cleide é fácil. Faz isso todos os dias por 4 anos, acorda às 4 da manhã e vai dormir, sei lá, resolve uma vida inteira de empreendedora fora daquilo ali, Sim. porque ela queria fazer essa transição de carreira, mas ela precisava ainda dar conta do negócio dela, quando ela não tinha ninguém, porque provavelmente ela não tinha dinheiro para ter alguém coordenando, né? Então você precisava fazer, ou seja, você está querendo mudar, o que você está querendo mudar na tua vida? Você não tem tempo? Quantas vezes a gente diz que a gente não tem tempo? Eu também poderia usar não ter tempo. Mas tinha foco, desejo, sonho, disciplina. Tinha algo muito maior ali. E aí eu pergunto para você, qual é o seu desejo hoje? O que você sonha? Mas o que é realmente aqui? O que Aqui, te move? queima. O que te move aqui? E eu vou te falar uma coisa. Não coloque o teu sucesso. Se você só colocar assim, eu quero só ter sucesso. O que vai ser o sucesso? Entendeu? Porque quando você alcançar aquilo ali, você vai querer outra coisa. Tem que ser o que queima aqui, o que a tua essência quer, o que você quer dentro de você, porque isso vai ser a tua motivação. Ou isso vai ser o teu foco? Ou isso vai ser o teu propósito? Porque eu gosto sempre de dizer que sem um propósito ele não sustenta. Você não consegue sustentar. Precisa ser realização de sonho. E ali, quando eu comecei a estudar, eu realizei diversos sonhos. O sonho de não poder ter estudado nova. Cada diploma era uma vibração. Só que como eu fazia online, era uma vibração. E como você fazia sozinha e as pessoas não entendiam e nem viam. Não. E talvez o mais chocante, né? O teu marido não compreendia. Ele podia até, não sei se ele te apoiava, ele não compreendia, mas ele não te impedia, mas assim, não compreendia. Sim, não compreendia. No começo teve a fase dele querer impedir. Mas, infelizmente, meu pai educou para ter uma casa, cuidar dos filhos em casa. Mas a Cleide não nasceu para isso. A Cleide já tinha uma veia muito empreendedora, que veio do pai. E isso, infelizmente, não foi avante. Infelizmente ou felizmente, né? Infelizmente ou felizmente. Porque com isso nós todos crescemos. Então, nós todos evoluímos. Mas aí é que tá. Mas é isso que é o mais legal. Não é o que a vida te fez, não é o que a vida, o que você teve na tua vida, por N motivos, família, não importa. Porque a vida nos dá alguma coisa. As pessoas, os nossos pais, nos dão alguma coisa. O que você faz com isso? Você vai aceitar? Ou você vai escolher mudar e seguir o que realmente queima aqui? A gente já contou várias vezes, a Cleide brinca que na infância o que era o soquete da caipira era o microfone. Sim. A gente olha onde ela está hoje. Aqui ela está só gravando o podcast, sim, mas a Cleide hoje é uma baita palestrante. É uma baita palestrante. Quase toda semana ela me chama para ir numa palestra dela, me convida, entendeu? Então, assim, e como ela palestra? Com isso daqui na mão, ó. Então, esse era o meu motivo da ação. Essa era a realização do meu foco. Tinha algo muito maior dentro. E antes de eu começar os meus estudos, eu passei pelo meu processo.
Esse foi muito antes. Uhum. O processo do meu desenvolvimento, do meu despertar. O despertar foi antes, mas o Sim. desenvolvimento continua até hoje. Sim, Mas o total. despertar, a virada de chave para você entender, né? Para você, assim, ó, para você voltar para casa. Isso. Eu precisei primeiro fazer todo o processo de volta para casa para mim. Para daí você conseguir começar a tomar a frente da tua vida e agir. Sim. Para chegar no que, para você realizar o teu sonho. Para realizar o meu sonho, porque assim, ó, antes de eu impactar outra vida, eu preciso estar inteira. Eu preciso curar as dores que eu vou curar no outro. Você não consegue estar você não consegue curar o outro se você não curou aquilo, mas não consegue de jeito nenhum. Porque quando tu vai falar do outro, tu tá falando de ti. E dói demais. Então, primeiro precisa curar o eu, voltar para casa. E deixa eu só fazer um pequeno parênteses, que eu aprendi muito na psicologia transpessoal e nas minhas terapias, e quando eu fiz esse processo também de reencontro, é que cada cura minha, pessoas com a mesma dor eram colocadas na minha vida. Total. Era muito incrível, a gente fazia as dinâmicas dentro do próprio curso, né, da pós, quando eu fiz, e aí a gente tinha os momentos de vivência, que a gente fazia as vivências, e assim, ó, as pessoas eram escolhidas aleatoriamente, e na época, eu também, coincidentemente ou não, o meu processo começou também na pandemia, olha só, começou na pandemia, a minha, né, o olhar para mim, essa volta para casa, começou dentro da pandemia, foi bem no começo da pandemia, e a gente começou, e as aulas da psicologia transpessoal, elas eram presenciais, e o curso teve que se adaptar naquele momento, ali bem no começo, e eu já iniciei, eu fui a primeira turma do online, então a gente tinha lá 20 alunos fazendo aula no Zoom, e aí do nada, na época, a Eliana falava assim, que é a coordenadora da pós, ela falava assim, agora eu vou separar vocês em grupos de 2 ou 3 pessoas, para vocês fazerem não sei o quê. Cara, a minha, assim, ó, e aí, tu não é uma escolha por afinidade, porque a própria plataforma, ela escolhe. Então, ela fazia assim, quero que você crie grupo de 3 pessoas. O que vinha? As 3 pessoas com a mesma dor. Pra curar. Cara, assim, eu disse assim, gente, não é possível. Só que é o espelho. É o espelho. É o espelho, gente, porque assim, ó, a gente precisa curar aqui para eu poder trabalhar no outro. Sim. E o universo trazia as pessoas, a gente falava assim, não é possível. E não era uma vez, era todas as vezes. Era uma dor que estava aqui, que eu precisava curar. Vinha ou uma pessoa que já tinha avançado um pouquinho, ou a pessoa que tinha... Então, ela fazia um negócio e parecia assim, cara, ela estava falando exatamente o meu, a minha dor. Ela botava... Eu disse assim, caraca. E isso acontece até hoje, sabe? Acontece até hoje. Muitas das coisas que a gente precisa acontecer, tratar no outro, é aquilo que eu já curei. E vem muito como teste ainda, sabe? Realmente está curado. Isso, porque se está curado, não vai te machucar. Tu vai conseguir, né, auxiliar aquela pessoa e não vai te ferir. E daí, com isso, a gente consegue também ser mais humilde, ter mais empatia, porque a gente compreende o que o outro passou, porque a gente já passou. Então, esse lado de empatia, de disciplina, de foco, de determinação, é um lado que é muito importante você olhar. Essa disciplina que nós precisamos ter dentro, né, que é o nosso tema foco hoje, que é a disciplina, é você fazer todos os dias. É aquela pergunta que não quer calar. Quem você é quando não tem ninguém olhando? Quando não tem ninguém te mandando? Quando não tem ninguém te cobrando? Quando não tem ninguém faz isso, faz aquilo, agora é disso, hora é daquilo. Quando é você com você mesma, né? Isso, tipo assim, ó, é o confronto total de você com você no espelho. Agora eu sozinha, porque ninguém tá dizendo faz isso. E o empreender traz muito isso pra gente. Porque é aquela coisa assim, ó, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim.
Se eu não for atrás de captar cliente, ninguém vai ter uma indicação ou outra. Sim. Mas Mas o grosso é você que tem que fazer, você tem que agir. eu? Cleide, tu pode ter colaboradores, beleza, mas esse colaborador precisa de quê? De orientação, de foco, de disciplina. Ele precisa disso tudo. E qual é a disciplina que você está tendo hoje? Como está a sua disciplina? E muitas vezes para ter essa constância, às vezes nós precisamos agir conforme o nosso militar, que a gente começou a nossa história, que ele foi e montou. Quando ele saiu, só que ele saiu de um processo muito rígido, Foi um extremo para um outro extremo. Para um outro extremo. Só que o que aconteceu? Ele não se deu conta de que essa disciplina tinha alguém mandando, tinha alguém ali. Só que a gente hoje já tem consciência do que é uma disciplina de verdade, do que é aquilo que realmente você precisa fazer e como o ambiente nos molda. Uau! Nossa, demais. Sabe? Então, o que é o ambiente hoje que eu falo para você? Se você não está tendo esse foco, se você não está tendo essa constância, se você não está conseguindo trazer isso para dentro da sua vida, olhe com clareza. Com quem que eu posso me comprometer? Nada melhor do que você estar num ambiente onde você está cercado de pessoas, de mulheres, nós estamos falando, que fazem sempre a mesma coisa. Montar uma rotina entre vocês, para vocês ter clareza do que realmente é foco, que vocês precisam dar foco, do que realmente vocês têm que deixar de lado. E muitas vezes aquilo que está dentro de vocês é algo que vocês querem muito internalizar, mas o ambiente não ajuda. Não, e começa muito antes, né? Começa no teu ambiente em casa. Sim! Por exemplo, para você acordar, vamos lá, para você acordar todo dia às 4 horas da manhã, se tu não tem um ambiente, se tu não favorece o teu ambiente, se tu precisa, Cleide, acordava às 4 sem despertador, mas hoje a gente não dorme mais, a gente não faz nada sem, vamos dizer assim, e o despertador hoje é o celular, antigamente era um despertador que hoje não. Aí o que você faz? Você já pega aquele celular e já pronto. Mexe. Aí você já perdeu a disciplina. Sabe? Então, é você favorecer o teu ambiente. Se tu quer, se tu quer fazer atividade física, já deixa a tua roupa pronta. Se você precisa mudar o teu corpo, quer perder peso, você precisa deixar a tua geladeira recheada de opções, sabe? É você mudar o ambiente. Eu acho que essa é a chave, a primeira chave. Isso. Né? É o básico, né? É o básico bem feito. Você eliminar 300 opções. E aí, só para a gente já se encaminhando para o fechamento, uma das coisas que eu achei muito interessante, e eu vejo muitas pessoas de sucesso fazendo isso, ele fala assim, ó, eu só uso camiseta preta. E aí ele fala, mas por quê? Porque elimina gasto de energia ou escolher uma roupa, porque essa não ficou bom. Não, ele tem 50 camisetas pretas, o que ele faz? Não sei, eu tô falando um número aleatório, mas o que ele só precisa pegar a próxima. Amanhã de manhã ele acorda, ele sabe que ele só precisa pegar a próxima. Então, assim, a pergunta que eu quero deixar para vocês, para a gente fechar, e a gente já segue essa conversa no próximo episódio é: o que você precisa eliminar no teu ambiente para que você possa, de fato, ter essa vida que você tanto almeja. Lembrando que você é a média das 5 pessoas que mais convive. Não importa se elas são online, se elas são presenciais ou coisa. É a média onde você esteja inserida dentro de um ambiente. Então, reflita isso. Volte para casa, alimente, bote disciplina, foco e bora para o próximo episódio. Beijos, até semana que vem.